A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu saudar aqui o Diácono Fábio, o evangelista João. E vamos aqui para o nosso ponto 2. Vamos aqui no seu primeiro subtópico, um organismo. Do ponto 2 vem falar a natureza da igreja neotestamentária. Então, nós que estamos nesse trimestre estudando sobre as sutilezas do inimigo contra a igreja de Cristo, hoje vamos nos atentar e observar sobre os desigrejados. E o ponto 2, no seu primeiro subtópico, vai falar sobre um organismo. Então, um organismo, o seu significado, ele vem trazer aquele que tem o seu conjunto de órgãos. Órgãos são o quê? Mão, cabeça, braço, perna, coração, fígado. Isso são órgãos. Isso são organismos que juntos formam um corpo. Então, a Igreja de Cristo, ela é um organismo. Então, nós, cada um, fazemos parte, fazemos ali um conjunto de um corpo, de um organismo. Estudando sobre este tema, sobre esta lição, nós nos deparamos com muitas perguntas de pessoas que querem, eu tenho contato direto com Cristo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de irmão, eu não preciso de ninguém, eu direto com Cristo. E a gente vê algumas parábolas que Cristo ele vem nos trazer exemplos para que a gente possa ter uma absorção maior e trazer isso para o nosso cotidiano como ele fazia ali na cultura da época. Nós vamos ver como o próprio subponto ele vem falar do organismo, do corpo, que nós fazemos parte de um corpo. E tem os outros exemplos, que ele vem falar de ovelhas, que nós somos ovelhas, que a ovelha, ela é um rebanho. E quando uma ovelha, ela se separa daquele rebanho, que ela fica sozinha, nós sabemos o que acontece. Ela fica vulnerável. Ela fica desprotegida, ela se torna uma presa fácil para o inimigo e para as coisas ali que possam atacar ela. Está longe do seu pastor, longe das outras ovelhas, não é só do pastor, mas das outras ovelhas também. Nós vamos ver que o Senhor vem trazer lá em João 15 sobre a videira e os ramos. E ele vem trazer nós como sendo ramos de uma videira. E ele se conjectura a videira verdadeira. Então nós que somos ramos, se não estamos ligados na videira e não estamos ali juntos, nós morremos, secamos, não temos vida por nós mesmos. E eles vêm trazer esses exemplos para nós nos atentarmos e observarmos o quanto isso é importante na questão de estarmos cuidando não somente de nós mesmos. Lendo esta lição, observamos como pensam esses desigrejados. Quais são as sutilezas desses pensamentos, desses pensadores e dos ardis que o inimigo tenta enganar essas pessoas. E todos esses temas que vêm. Então, quando nós observamos esse organismo, essas figuras, essas parábolas, podemos observar que dependemos uns dos outros, que nós, por nós mesmos sozinhos, não conseguimos desempenhar o pleno, o total ali, a missão que Cristo despojou sobre nós, assim como o professor Fábio falou, que nós estamos aqui por um propósito e por uma missão, e para desempenhar essa missão, esse propósito e esse objetivo, eu sozinho não tenho como. Então, quando eu me isolo, lá em Provérbios, o autor vem falar que aquele que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Que aquele que se isola, que não tem amigo nenhum, que não congrega, que não participa de um organismo, de um sistema ali com outras pessoas, ele quer dizer que ele não precisa de outras pessoas, quer dizer que ele é autossuficiente, que ele não precisa de mais ninguém. E a palavra de Deus, ela vem condenar isso. A palavra de Deus, ela vai contra isso. E trazendo essas figuras e esses exemplos,
para nós termos uma consciência melhor. Então, se nós somos um organismo e fazemos parte de um corpo, o subtópico 2, ele vem falar uma organização. Não tem como nós sermos membros de um corpo. E como que funciona agora a organização desse corpo? Como que funciona? Não é uma coisa desorganizada, não é uma coisa de qualquer jeito, não é uma coisa de qualquer forma, não é um trem bagunçado, não é um trem desorganizado, não é assim que funciona. Então o autor, o comentarista da lição, ele vem trazer-nos nós a termos essa consciência de que as pessoas por verem, não, aquela igreja ali, eles estão brigando por cargos, estão brigando por posições, política entrando, coisas entrando, situações, todos tipos de erro, de pecado, essas coisas que atrapalham, está entrando. A igreja de Cristo não tem nada a ver com isso. A igreja de Cristo... Nós precisamos entender, irmãos, primeiramente, que a igreja de Cristo ela é constituída por pessoas. Pessoas, elas têm as suas falhas, elas têm os seus erros. Então eu não posso trazer e dizer que vai ser tudo perfeito. Vai haver o erro, isso é normal. Essas questões de um querer ser melhor que o outro, questões de soberbas, questões de tudo isso. Eu vou dizer aqui que não acontece isso. Acontece, isso acontece. Por quê? Porque o ser humano ele é falho. A igreja, como uma organização, nós vemos que há erros, há falhas em determinados setores, com pessoas, e isso faz parte dessa organização. Faz parte da igreja de Cristo. Por ser formada por pessoas. E pessoas são falhas. Então eu não posso agora trazer isso como um contexto geral, dizendo que todo esse sistema está banalizado, todo esse sistema está errado, toda essa conjectura de organização está totalmente errado. De que servir a Deus da forma certa e evitar todos esses erros é eu servir a Deus do meu jeito, é eu servir a Deus da minha forma, é eu servir a Deus na minha casa, é eu servir a Deus sem eu ter um pastor, sem eu ter alguém acima de mim, sem eu ter nada disso. Então, o autor, ele vem trazer essa organização não neste sentido, de um ser um cargo maior que o outro, um ser melhor do que o outro, não, mas no sentido de que cada um tem o seu propósito, de que cada um tem o seu objetivo dentro desta instituição. E ele vem trazer o exemplo de que muitos aqui já foi até falado, da igreja primitiva, que não tinha esse templo físico, que não tinha esse lugar onde eles tinham o culto, tinha tudo isso, eram nas casas, e muitas pessoas, sem ter uma consciência e um conhecimento da palavra de Deus, deixam de congregar, deixam de ir à igreja. Hoje participam somente ali pelo YouTube, pelo Face ou pelos tantos meios sociais de cultos. Gente até que toma ceia pelos cultos online, em casa. Infelizmente não é este o propósito. Nós vamos ver que na igreja primitiva eles tinham cultos nas casas e tudo, mas eram todos que se reuniam nas casas. E um contexto de perseguição, um contexto de início, um contexto ali de muita dificuldade no início do cristianismo. Eles tinham que se desdobrar para poder cultuar, para poder estarem juntos, para poderem ter esse sistema. E mesmo nesse meio de tanta dificuldade, de tanta luta, tanta perseguição que eles sofriam, o autor ele vem e a palavra de Deus vem nos mostrar que eles tinham uma organização, que era um sistema organizado, que eram todos ali divididos, cada um tinha a sua função. Eles tinham, o autor vem até trazer a sua norma, as suas normativas, o seu modo ali de como deveria ser o culto, as suas doutrinas, tudo certinho. Um sistema bem organizado, bem fundado, firme. Não era algo bagunçado, não era algo de qualquer jeito, não era algo de qualquer forma. Então o autor ele vem nos orientar isso, de que esses desigrejados eles tentam de todos os meios denegrir a igreja de Cristo, denegrir esse contexto físico, esse contexto onde reunimos num lugar 100% consagrado a Deus,
onde vamos neste lugar para adorar, para edificação própria, edificação do próximo, para a edificação do corpo de Cristo como um todo. Mas o autor ele vem trazer para nós que esses movimentos desses que se distanciam só vai observar o lado contrário, o lado errado, o lado para denegrir, para trazer ali o sistema, não o lado bom, não o lado dessa organização, aquilo que vem para agregar, para acrescentar, o lado todo ali de um desenvolvimento de pessoas, um ajuntamento de pessoas que está buscando uma melhora, que está buscando um crescimento, um desenvolvimento. Não. Ele vai observar apenas os erros, as dificuldades, aqueles que estão atrapalhando, porque infelizmente tem pessoas no nosso meio que atrapalham, isso é normal. Mas a igreja, como um corpo, como um sistema ali formado de vários seres vivos, de várias pessoas, em harmonia, e vemos que tudo isso está bem organizado em leis, em normas. Hoje, um CNPJ, um sistema totalmente organizado. Então, irmãos, o autor ele vem nos orientar quanto a isso, a termos essa prudência, a termos esse cuidado e estarmos sujeitos à autoridade, estarmos sujeitos uns aos outros em liderança. Amém, meus irmãos? Vamos aqui encerrar o tópico 2 e vamos para um breve intervalo e já voltamos, meus irmãos.